Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e você está no curso de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Esta é a terceira parte da sequência de aulas. Então, se você ainda não viu as duas primeiras, dá uma olhada no canal e você vai verificar que já existem as duas primeiras aulas onde nós mostramos os principais conceitos relacionados à orientação a objeto e ao Java. Nesta aula eu vou demonstrar para você como é que se faz a instalação do NetBeans e do JDK. Ambos já foram explicados na aula anterior, então caso você tenha dúvidas sobre o que é o NetBeans e o que é o JDK, veja a parte 2 desse curso que você vai entender melhor o que é. Muito bem, para a gente começar, eu vou demonstrar desde o início como se faz a instalação do NetBeans, que é a IDE que nós vamos utilizar para programar em Java. Então, nós vamos fazer desde o início para que você compreenda como se faz a programação desde o comecinho, né? E você vai entender também como vai funcionar esse NetBeans. Nós vamos já realizar alguma programação nele. E juntamente com o NetBeans, a versão que nós estamos utilizando aqui é a 8.2. Juntamente com ele, nós fazemos o download do JDK. Esta é a versão do JDK. Lembrando, o NetBeans é a plataforma que nós vamos usar para programar, para escrever o código, e o JDK são as ferramentas de desenvolvimento Java, né? Sem elas a gente não consegue desenvolver em Java. Então você precisa ter as duas coisas. Então aqui nós temos as versões que você pode instalar de acordo com o seu sistema operacional. Neste caso aqui, como eu estou utilizando o sistema operacional de 64 bits, eu vou fazer o download desse programa aqui. E o tamanho dele é 326 megas. Se por acaso você tiver problema com o download de algum programa, tentem outro navegador. Neste momento aqui eu estou utilizando o navegador Firefox, tá? Então se eu tiver problema com outro navegador, tenta no Firefox, que é este aqui que eu estou utilizando. E ele apresenta a mensagem aqui, ele fala que para a gente fazer o download dessa versão do JDK, a gente tem que aceitar os termos de licença, né? Então, aqui ó, está ativado que você não aceita. Então, você coloca aqui para aceitar, agora sim nós podemos fazer o download, tá bom? Este link aqui com o local desse site que eu estou mostrando para vocês, onde vocês vão fazer o download do NetBeans, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou pegar esse link aqui e vou deixar na descrição do vídeo. Aqui do lado ele mostra outras versões também do Java. Não é o momento de falarmos sobre isso, tá? Por enquanto nós vamos nos concentrar apenas nesta parte. Nós não vamos discutir sobre as diferenças entre as versões que existem. Saiba apenas que nós estamos utilizando o Java SE, tá bom? Em uma aula futura nós discutiremos para que servem essas outras versões. Então, fazendo o download deste pacote aqui, nós já estaremos fazendo o download do NetBeans e do JDK. Tudo bem? E caso você queira descobrir qual é a versão do seu sistema operacional e você não sabe como fazer isso, você pode pressionar no seu teclado, uma maneira mais rápida, pressiona no seu teclado a tecla Windows juntamente com a tecla Pause, ou alguns teclados estarão Pause Break. Quando você faz isso, ele vai mostrar todos os detalhes do seu computador, né, a quantidade de memória RAM, e aqui ele mostra o sistema operacional de 64 bits, tá bom? Essa é a maneira mais fácil de você descobrir qual é a versão do seu sistema operacional. Continuando, então nós vamos fazer o download deste arquivo aqui, eu clico sobre ele, e aqui eu configurei o meu Firefox para perguntar onde eu quero salvar. Neste caso aqui eu vou salvar na área de trabalho, então observe que ele está sendo salvo na área de trabalho. Como eu já fiz o download e já está aqui, eu não vou clicar em salvar, ele já está pronto lá na área de trabalho, vou só demonstrar como se faz para instalar ele, tudo bem? Se o seu Windows fosse 32, né, 32 bits, você faria o download desta outra versão aqui, que é o x86.
Muito bem, você está visualizando aqui minha área de trabalho e aqui está o arquivo que nós fizemos o download. Eu vou dar um clique duplo sobre ele para começar a instalação. E aí eu vou iniciar a instalação. Muito bem, ele fala aqui que o JDK8 já está instalado. Eu já vi instalado uma vez e já removi para demonstrar para vocês, não tem problema. Nós vamos continuar a instalação porque eu vou instalar o NetBeans também, tá bom? Então aqui ele demonstra onde ele vai instalar o NetBeans, ele está mostrando em que pasta ele vai colocar o NetBeans e em que pasta ele vai colocar o JDK. Nós colocamos aqui para ele já verificar atualizações também. Ele mostra o tamanho da instalação. E aí ele inicia a instalação. Nesse caso eu vou pausar o vídeo agora para que não demore e vou retornar quando ele tiver terminado a instalação. Muito bem, voltamos aqui. Depois que ele realiza toda a instalação, ele vem para essa tela. E aí ele mostra aqui, né, instalação concluída com êxito, perguntas que quer contribuir para o projeto NetBeans, fornecendo dados de uso anônimos. Aí cada um de vocês vai decidir, né? Porque às vezes quando o software dá algum tipo de erro, ele envia esses dados anonimamente para que os desenvolvedores melhorem o software. Então você deixa ativado ou desativado, isso é com você, e vamos finalizar. Observe que ele já criou aqui o atalho, né, do NetBeans IDE 8.2, já está criado aqui, e você pode acessá-lo também pelo menu iniciar do Windows. Tudo bem? Então nós vamos iniciar ele por aqui, vou dar um clique duplo sobre ele, e nós vamos conhecer como que é a interface, né, como é o ambiente de desenvolvimento, que é a IDE do NetBeans. Lembrando que você pode programar em Java em diversos outros softwares, né? Neste caso aqui, durante as nossas aulas, nós escolhemos a versão o NetBeans e nós optamos pela versão 8.2. Já existem versões mais novas, se você quiser entrar no site da Oracle, você pode entrar lá no site da Oracle e fazer o download das versões mais novas do NetBeans, do JDK, mas para essa sequência de aulas, nós vamos utilizar esta versão aqui, a 8.2, e o JDK, a versão 8.111. Então, esse aqui é o NetBeans, né? Nós temos aqui a abertura dele, a tela inicial, e como é que você faz para iniciar a criação de um aplicativo Java? Né, de um programa Java. Como você começa? Então você pode vir aqui no menu Arquivo, escolhe a opção Novo Projeto, e aqui em Novo Projeto nós temos várias opções aqui. No momento eu não vou explicar cada uma delas, tá? Depois eu vou voltar e aí você vai entender para que serve. Eu vou trabalhar com uma metodologia diferente, vamos diretamente para a prática, depois nós voltaremos e entendemos o que é isso aqui. Então, nesse caso, o que você vai querer desenvolver é um programa Java, então nós escolhemos ele, e novamente aqui nós vamos escolher a aplicação Java. É isso que nós vamos desenvolver, tá bom? Não se preocupe com as outras opções, no momento oportuno nós voltaremos a falar sobre ela. Quando você clica em próximo, o que ele faz? Ele pergunta para você qual o nome do seu projeto, tá? Qual o nome da sua aplicação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar exemplo 1. Exemplo 1. Essa aqui é o nome da nossa aplicação que nós estamos criando. Observe que ele vai criar uma classe principal, eu já vou falar sobre isso, com o mesmo nome que você der aqui, o nome que você der para o seu projeto, para o seu programa Java, né? Então ele cria uma classe principal com esse mesmo nome. E aqui também ele indica a pasta, então a pasta onde será salvo. Nesse caso aqui eu vou trocar essa pasta, então eu vou clicar aqui em procurar.
Ele mostra aqui onde está a pasta, né? Onde temos aqui todas as pastas. Eu vou trocar aqui e vou escolher C dois pontos, Java. Para eu trocar, eu também poderia clicar aqui, né? Apagar o que está escrito. E aí eu digito C dois pontos barra Java. É a pasta que eu selecionei lá para criar os meus projetos. Todos eles, quando forem criados, ficarão nessa pasta aqui, tá bom? Então, exemplo 1, ele vai ficar C dois pontos barra Java, exemplo 1, é onde ficará esse meu primeiro projeto. Clique em finalizar, ele inicia a criação do projeto, e aqui essa é a IDE, a interface que nós vamos trabalhar. E aí você vai conhecer, eu vou apresentando cada parte dessa interface ao longo do curso, tá bom? A primeira parte dela é essa parte aqui de projetos, né? Onde a gente visualiza o nosso projeto. Então, nós temos aqui o projeto que nós criamos até o momento é apenas exemplo 1. Lembra-se que na aula anterior eu falei qual é a extensão de um arquivo que você programa em Java? Então, é exemplo1.java. Esse é o arquivo que foi criado lá nessa pasta exemplo1. Aqui nós temos as bibliotecas que são incorporadas nesse projeto. Veja, o JDK 1.8, né, que é a versão que nós escolhemos juntamente com o NetBeans 8.2. Então é o JDK 1.8, ele vai ser incorporado nesse projeto, que são as ferramentas de desenvolvimento que vai nos permitir programar e executar em Java. Lembra que falamos sobre o JDK na aula anterior. Se você não se recorda, volta lá na aula 2 que você vai entender melhor o que é o JDK. Bom, então essa parte ele mostra o seu projeto. Aqui nessa parte ele vai mostrar ao longo do desenvolvimento do programa, nós vamos criando outras classes, outros métodos. Então, ele está mostrando aqui qual o método que nós temos até o momento. Nós temos o método main, e aí nós podemos visualizar ele aqui também. Eu vou explicar isso para você ao longo das aulas. Não se preocupe em entender por enquanto o que significa isso aqui, tá? Vamos primeiro conhecer a interface do NetBeans. Quais são os componentes que fazem parte do NetBeans. Então, nós temos aqui, o que nós estamos visualizando é o código-fonte. Esse trecho aqui é o seu código, né? Ele, por enquanto, tem aqui, ele mostra 22 linhas de código. Essas 22 linhas de código estão dentro do arquivo exemplo1.java. Lembra-se, se você quiser, você pode até mesmo programar isso aqui no bloco de notas. Você pode abrir o bloco de notas e digitar esse código. Porém, você não vai ter toda essa estrutura que o NetBeans fornece para você poder programar, compilar e executar o seu programa, tá bom? Mais uma coisa que você precisa conhecer, quando você vem aqui em arquivos, você visualiza todos os arquivos que fazem parte do seu projeto. Então, nós temos aqui o projeto exemplo 1. Então, dentro dele, ele automaticamente cria essa pasta, tem esses outros componentes aqui. E aqui nós temos o exemplo 1.java, é um arquivo real que está lá nessa pasta, né? Essa pasta SRC é a abreviação de source ou de código-fonte, tá bom? E aqui nós temos também outros arquivos que compõem o nosso projeto. Então, outro item que você precisa conhecer aqui da interface do NetBeans, mas nós vamos deixar aqui em projetos, que é onde a gente mais vai visualizar os arquivos que a gente adiciona em nosso projeto, tá bom? Aqui também esses botões, no momento oportuno eu vou demonstrar para você. O importante é que você compreenda que no início nós estamos visualizando aqui o código-fonte desse nosso arquivo exemplo 1. Quando a gente executa, se eu venho aqui no menu executar e executar projeto, né? Quando eu coloco aqui executar projeto, o que ele vai fazer? Ele vai construir o projeto, vai executar e vai mostrar o resultado nessa parte aqui de baixo. Então, ao executar um programa, a saída desse programa você visualiza nessa parte inferior do NetBeans. Então, é isso que ele está demonstrando aqui, ó. Saída, exemplo 1. Então, como nós não programamos nada,
ele por enquanto não está mostrando nada. Lembrando que para executar, eu vou lá no menu executar e executar projeto, tá? Nós temos também aqui executar arquivo e aí ele vai executar o arquivo. Nesse caso não mostra nada, mas se tivesse alguma saída estaria mostrando aqui. Muito bem, pessoal, para que esse vídeo não fique muito longo, a minha ideia era apenas demonstrar como se faz a instalação do NetBeans e como se faz os primeiros passos, né, para você criar um novo projeto. Então, já demonstrei nesse vídeo quais são os primeiros passos para se criar um novo projeto, agora você já sabe disso. Eu vou só demonstrar como ficou a pasta que nós criamos lá. Nós indicamos que o projeto deveria ser criado em c2.java. Vou mostrar para você como ficou essa pasta. Eu gostaria de lembrá-los que na aula anterior eu demonstrei esses 3 arquivos aqui, o que são os 3 arquivos, né? E nós temos o arquivo executável aqui, o teste1.jar. Esse é o arquivo executável. Aqui nós temos um exemplo de um programa Java, que é uma janelinha gráfica, ele só mostra um botão, uma mensagem e um ícone de exclamação, né? Então esse é um exemplo de um programa Java que você desenvolve. Então, vamos colocar OK aqui para fechar. Mas, além desses arquivos aqui que eu já havia demonstrado na aula anterior, nós temos aqui o nosso novo projeto que nós criamos agora, que eu já ensinei desde o início usando o NetBeans. Então, se você der um clique duplo em exemplo 1, você vai ver aquelas pastas que eu mostrei lá na interface do NetBeans. Quando eu venho aqui na pasta src, Source, nós vamos visualizar outra pasta com o nome exemplo 1, e aí, finalmente, o arquivo de código-fonte. Vamos visualizar o conteúdo dele através do bloco de notas? Você se lembra que eu falei que você pode programar em qualquer editor de textos, né? O bloco de notas ou qualquer outro. Então, se eu arrastar ele para cá, ó, vou visualizar aquele mesmo conteúdo que a gente visualiza lá no NetBeans. Vou voltar aqui para ele para você ver, ó. Olha só, esse aqui é o exemplo 1.java e esse aqui é ele sendo visto pelo bloco de notas. Então é a mesma coisa, você pode programar em qualquer lugar, mas você não tem essa interface, que inclusive ele já coloca, já muda as cores, isso aqui eu já vou explicar para que serve no próximo vídeo, né? Então, essa interface do NetBeans facilita muito, aqui você não tem essa definição de cores diferente para cada símbolo, né, ou para cada código que você vai digitando. E aqui também não tem como você compilar e não tem como você executar o seu programa, tudo bem? Voltando aqui na pasta exemplo 1, vou voltar aqui na pasta original, aí nós vamos aqui em Build, Classes, e aqui nós temos também a classe exemplo 1, olha, o arquivo exemplo1.class, que é aquele arquivo já compilado, que nós já falamos sobre isso na aula anterior, né? Esse arquivo compilado, ele é executado pela máquina virtual Java. Então, você tem que ter a máquina virtual Java instalada no computador do seu cliente para que seu programa Java seja executado, tá? Então, é preciso instalar a máquina virtual Java. Então, eu vim aqui no navegador mostrar para você que ao entrar no site java.com e escolher lá fazer o download da máquina virtual, ele vem aqui para essa página, né? E aqui você pode concordar e iniciar o download gratuito da máquina virtual. Então, essa máquina virtual, ela é preciso que ela esteja instalada na máquina do seu cliente, no computador do seu cliente, para que você possa executar o programa Java que você desenvolveu, tá bom? Então, basta fazer uma pesquisa aqui no próprio navegador do Firefox ou qualquer outro navegador que você utiliza, download JVM ou máquina virtual Java, você vai chegar até essa tela, vai fazer o download, vai fazer a instalação dela, tá? É a partir dessa máquina virtual que nós conseguimos executar aquele código que eu acabei de mostrar, aquele java.class, que é o arquivo compilado. Então, a máquina virtual interpreta o arquivo compilado, e aí executa ele.
Muito bem, voltando aqui na pasta onde nós estávamos, né? Agora nós precisamos conhecer o arquivo .jar, que é o arquivo que você deve executar realmente na máquina do cliente, né? Vamos entender como se faz isso, como que se gera esse arquivo, né? É lá no NetBeans, vamos voltar para ele. Então nós vamos vir aqui no NetBeans, clique em executar, e aí nós vamos vir aqui, ó, limpar e construir. Quando a gente faz isso, eu vou voltar novamente agora lá na pasta para mostrar para vocês que arquivo que ele gerou. Então, quando você vai em limpar e construir, o que, que acontece? Aqui na pasta do seu projeto, exemplo 1, ele cria a pasta dist, né? Que é para você distribuir o seu programa, dist de distribuição, né? Então, quando a gente abre ele, você vai visualizar o arquivo exemplo1.jar. E lembre-se que nós falamos isso na aula anterior, esse exemplo1.jar é o seu executável. Então, você dá um clique duplo sobre ele, e aí ele vai executar. Porém, como nós não colocamos código nenhum, ele não vai executar nada, não vai acontecer nada. No entanto, você já sabe quais são os passos para criar o projeto, para compilar e para criar o executável dele, que é o .jar. Lembrando, esse .jar, ele precisa da máquina virtual que vai interpretá-lo e executá-lo no computador do cliente. Bom? Muito bem, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula, para que ela não fique muito longa. Eu não vou demonstrar aqui a criação de um código, nós vamos fazer isso na próxima videoaula. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós já vamos começar a programar este exemplo 1 que nós acabamos de criar aqui. E aí você vai começar a entender para que serve cada um desses códigos e os códigos de entrada e saída. Então, eu sou o professor Josemar, espero que você tenha gostado dessa aula. Até mais, fiquem bem.